Oi, pessoal, bom dia de novo. Vamos continuar a nossa aula sobre o conto. Vamos continuar pensando nos elementos da narrativa, na estrutura e depois vamos para o livro, tá certo? Como eu pedi na primeira aula, fiquem com o livro aí, tá? Vamos trabalhar com o livro, tá bom? Vamos lá, continuando. Nós resumimos, né? Nós falamos sobre o conto, nós falamos sobre o conto como um gênero narrativo, né? Numa perspectiva literária, sempre bom pensar nisso, né? Então vamos lá. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa que nós vimos na aula anterior. Seguem alguns exemplos desses elementos, né? Só alguns exemplos mesmo, só para a gente dar uma rememorada. Antes de lermos o conto Os Amores de Alminha, do Mia Couto, tá certo? Esse conto está nas páginas 115 e 116 do nosso livro, do livro que a gente citou na outra aula, tá certo? Esse aqui. Vamos lá? Então, quanto às personagens, o elemento personagem corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Podem ser humanos, e podem ser outros seres viventes, como animais, plantas ou até objetos humanizados, né? Aí eu trouxe um trechinho de um conto chamado Amor, da Clarice Lispector. Vale muito a pena ler Clarice Lispector, tá? E esse conto Amor, ele é encantador. Aliás, esse livro, eu coloquei a indicação, a referência aí para vocês, Laços de Família, ele é um livro de contos, e tem muitos contos legais aí, viu, gente? Muitos contos legais. A Clarice Lispector é uma escritora modernista, né? Uma escritora cujo trabalho é mais denso, né? É mais denso, as discussões são discussões as questões são bem do universo feminino, o que não significa que não seja possível ampliar, né, para o humano, e seria muito legal vocês conhecerem, tá? Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos. Crescia a mesa com comidas. O marido chegando com jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Eu acho que só nesse trechinho aí já dá para perceber a linguagem densa e tão figurada, né, gente, da Clarice Lispector, né? É impressionante aí como ela articula bem com a conotação, né? Tem toda uma ambiência aí familiar, né? Mas, né, obviamente, como é um conto, né, à medida que ele vai se desenvolvendo, a unidade de efeito vai aparecer, né?
aquilo que nos faz prender, né? Aquilo que o texto faz prender a atenção do leitor do início ao fim, né? Nessa família aí, unida, né? Pelo amor, né? Muito interessante. A Clarice Lispector também é uma crítica das questões, né? Assim, é tudo muito reflexivo, né? O que ela escreve, tá? Depois leiam esse conto por inteiro. Mas, na verdade, ele aparece aqui como um exemplo, né, de como as personagens podem aparecer. São elas que executam, são elas que sofrem as ações. Aqui no caso do conto da Clarice, o leitor conhece a personagem Ana pelas ações dela, né? Ela vai apresentando as ações de Ana, né? O cotidiano de Ana, né? Cotidiano de Ana, ficou, né, até poético isso. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, é pela descrição de pessoas próximas a ela, como os filhos, o marido. Além disso, sobre o cenário descrito, né? A cozinha, o apartamento, são também elementos que fazem o leitor pensar sobre quem seria essa personagem, né? Observem que esses elementos, em quaisquer narrativas, né? Esses elementos, eles dialogam de forma a criar na narrativa uma perspectiva verossímil, né? A verossimilhança, a coerência da narrativa, né? Mas observem que aí no conto, como ele é uma narrativa enxuta, esses elementos eles vão aparecer com ainda maior intensidade para já direcionar, né, para a apresentação de um conflito, né, e de todo um desenvolvimento acerca, né, que gira em torno desse conflito, um clímax e um desfecho, se for o caso, né, se não for suspenso no clímax, né, o conto. Bom, o narrador, né? O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Muitos confundem narrador com o escritor, né? O narrador não é um escritor. Nós colocamos aqui o narrador em primeira pessoa, narrador observador, narrador onisciente. Na verdade, na aula passada eu já comentei isso aí, e vocês já vêm conversando, ou conversaram com a Edgleuba também sobre o narrador, né? E podem revisar a qualquer momento no capítulo 8 do livro de vocês, tá? Os tipos de narrador. Em primeira pessoa, o narrador personagem. Essa personagem pode ser o protagonista da história, e aí ele é um narrador protagonista, né? Ou ele pode simplesmente ser um narrador de primeira pessoa, que ele faz parte da narrativa, né? Mas não é o protagonista, né? Ele convive aí com a narrativa, mas não faz parte. No livro de vocês, não, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. O narrador observador, né? Que é um narrador de terceira pessoa, e o narrador onisciente. Na página 123, vocês vão ver que tem aqui uma série de explicações acerca do narrador, também com um conto de Machado de Assis, né? Trazendo um trechinho de um conto de Machado de Assis, Almas Agradecidas, e ele fala do narrador onisciente, que é esse que não participa da história, no entanto, diferente do observador, ele conhece o passado, obviamente o presente e o futuro das personagens, né? Ele é onisciente, ele está em outra dimensão, né?
E a gente tem, sobretudo em Machado de Assis, já adiantando um pouquinho, a gente tem o chamado narrador onisciente intruso, né? Que é aquele que tudo sabe, porque ele domina o passado e domina o futuro, ele tudo sabe e, além de saber, ele conversa com o leitor, ele dialoga com o leitor, e alguns teóricos vão chamar isso de narrador onisciente intruso. Isso em Machado de Assis é recorrente. Machado de Assis vai parar a narrativa para dizer: caro leitor, você que não gosta muito de pensar, pule o próximo capítulo. De forma bastante irônica, né? Bastante crítica, né? Ele vai conversar com uma castíssima leitora, né? Bem assim, sendo bem irônico com o leitor, né? E quem é o leitor dos romances, né, gente? Quem é esse leitor do século XIX? Pensem sobre isso, né? Porque já conversamos sobre isso, conversando sobre o romantismo, né? Bom, no conto, o Machado de Assis também faz isso, mas a gente vai conversar melhor depois na outra aula. Bom, vamos lá. O tempo é outro elemento, né? Observem aí é um outro conto chamado Negrinha, do Monteiro Lobato. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão. Fora senhora de escravos e daqueles ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o Senhor, uma novena de relho, porque disse, como é ruim, ó, assim há. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azurrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Quer dizer, o que ele faz aí, né? O tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é aquele que vai situar, né, a narrativa dentro de um tempo histórico, né? E o psicológico é um tempo interior, né, da personagem. Aqui, no caso, fala-se de um tempo como a época em que a história ocorre, tá certo? Aqui, ainda em Negrinha, né, a gente tem o tempo de duração da narrativa, também é uma possibilidade de trabalhar o tempo, né? Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara. Brincara ao sol, no jardim, brincara, acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã. A cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se de alma. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe... Ai, tô gaga. Em torno, numa farândula do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça abraçada, rodopiada, né? Quer dizer, há uma referência aí, logo no início, aquele dezembro de férias, a duração da narrativa, tá? É também uma possibilidade de trabalhar o tempo, né? O espaço, né? Voltando ao conto O Amor, de Laços de Família, né? De Clarice Lispector. Vocês observaram que ele fala: a cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, né? Observem que tem toda uma ambiência, né, do privado, né, do ambiente privado sendo construída aí, né? Cozinha, fogão, o apartamento, né?
classe média, né? Apartamento que estavam aos poucos pagando, né? Um fogão que era enguiçado. Então, além disso, fala também da condição dessas personagens, né? Dessas pessoas que moram nesse apartamento. Enfim, está falando de um ambiente, construindo uma ambiência privada, né? Do privado. Bom, o enredo, né, que é definido como uma sequência das ações que compõem a história. É o enredo que traz o movimento para o gênero narrativo, né, que são essas ações que transcorrem no tempo. Isso é narrar, isso é contar histórias. O enredo da narrativa depende da existência do conflito e se compõe de 4 partes: exposição, complicação, clímax e desfecho, que estão bem explicadinhas na página 120 do livro de vocês, tá? Tem quadrinhos aí mostrando cada um deles, o que é cada um deles, tá? Que vocês também já trabalharam ao longo do primeiro ano e do ensino fundamental, né? Esses elementos da narrativa, da estrutura da narrativa. Importante aqui é pensar o que é o conflito, porque aqui nós temos um único conflito em geral, né? No conto. O conflito é um embate entre o protagonista, que busca alcançar certo valor imaterial, e os obstáculos que ele encontra, representados por diversos fatores, ou outros personagens, ou a sociedade, ou uma condição social, ou uma condição ambiental, né? O conflito também pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelas personagens em uma determinada narrativa. No conto, o conflito costuma ser único, certo? Os contos, gente, assim como os romances, também podem ser subdivididos, né, em temas, vários temas, tá certo? Em vários temas. Então, existem muitas subcategorias do gênero conto. Nós podemos falar em conto de fadas, nós podemos falar em contos populares, nós podemos falar em contos de ficção científica, em contos policiais, em contos góticos, em contos de suspense, de terror, conto de terror. Enfim, isso depende do tema e abordado, né, da narrativa construída e da forma, né, também do formato, né, construído, do estilo do autor, né, como é que esse autor, com um determinado autor, costuma trabalhar os seus contos, a sua narrativa. Enfim, é uma divisão que vai ter, que na verdade não é limitada, não cabe aqui a gente limitar os tipos de conto, isso não faria o menor sentido. Eu trouxe só um exemplo aqui, que é do conto fantástico, tá certo? O que seria o fantástico, né? Vamos lá. O fantástico pode ser definido como aquele em que o enredo apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. Por exemplo, no conto O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião, que é esse trechinho, né, que está aí, o narrador é atropelado e morre, tá? O narrador morre. Em seguida, houve aqueles que o mataram discutir o destino do seu próprio corpo. E aí ele começa a protestar. Isso já é uma perspectiva fantástica, né? A gente sabe que é impossível alguém morrer e, em seguida, protestar sobre qualquer coisa, né? Então, nós consideramos essa narrativa como um conto fantástico. Vejam aí o trechinho. Mas aquele seria um dos poucos desfechos que não me interessavam. Ficar jogado em um buraco, no meio de pedras e ervas,
tornava-se para mim uma ideia insuportável. E ainda, o meu corpo poderia, ao rolar pelo barranco abaixo, ficar escondido entre vegetação, terra e pedregulhos. Se tal acontecesse, jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo e o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais. Quer dizer, ele está morto falando da sua morte, né? Não, eles não podiam roubar-me nem que fosse um pequeno necrológio no principal matutino da cidade. Precisava agir rápido e decidido. Alto lá, também quero ser ouvido, é o morto falando, né? Quer dizer, é uma situação, né? Problema bem fantástica, né? Porque ela não é real, ela não não é explicável, né, de acordo com as leis da realidade, né? Ok, então agora vamos trabalhar com o conto do livro de vocês. Deixe-me ver a hora. Vamos trabalhar com o conto do Miyakoto. O Miyakoto é um escritor moçambicano vivo, né? É um escritor muito respeitado, que produz, né? Produz contos, poemas, crônicas, romances. Tudo que ele escreve é ensaios também, né? Ele esteve aqui no Brasil, eu acho que foi aqui na UNB, esteve aqui na UNB conosco. Se eu não me engano, foi em 2019, foi antes da pandemia, disso eu me lembro, né? Ele esteve aqui conosco, deu uma palestra na UNB, né? Esteve em alguns eventos aqui. E é isso, ele é um escritor que gosta muito de neologismos, né? Vocês sabem o que são neologismos, né? Criações na língua, né? De novas palavras. E vamos ler o conto dele, Os Amores de Alminha? Gente, essa parte da aula é assim, né? A gente precisa ler, tá? Mas esse conto é um conto bem legal e acompanhem. Eu estou na página 115 do livro que eu falei para vocês que vocês usariam, tá? E acompanhem, eu vou fazer a leitura e aí nós comentamos um pouco, né? Pelo menos o início aí das questões, tá certo? Vamos lá? Vamos à leitura? Os Amores de Alminha. Descobriram que Maria Alminha há mais de meses que não ia às aulas. A moça faltava por regime e sistema, enviuvando o banco da escola. A diretora mandou chamar a mãe e lhe comunicou da filha, vítima de prolongada ausência. A mãe, face à notícia, não tinha buraco onde se amiudar. Assunto de menina diz respeito à mãe. Assunto de rapaz, também. Assunto de mãe não diz respeito a ninguém. Assim, a senhora fez o percurso para casa e, como se aquilo não fosse um regresso, como se quer não houvesse destino. Tinha sido assim a vida inteira. O marido sentia vergonha de ter gerado apenas um descendente, ainda por cima, uma filha. A menina se tornara incumbência da mãe, de sua mãe. Noite e dia, ela sozinha se ocupava. Ganido de cachorro, gemido de filha, tudo sendo igual, sem motivo para perturbação de pai. Só ela se levantava, atravessando a noite com cadência de estrela. Pelos escuros corredores, seus passos se cuidavam para não despertar nem marido, nem a filha já readormecida. Agora, regressando da escola, a mãe parecia ainda noturna. Os mesmos passos leves para não incomodar o mundo. Chegada a casa, segredou ao pai. Os dois ruminaram o pânico, anteviam Alminha metida em namoricos. Mas que namoro, se nem rapaz se lhe via, ou seria motivo pior?
Nem ousaram mencionar a palavra, mas droga era o receio mais escondido. Decidiram nada dizer, adiar a conversa. Urgia apanhar Alminha em flagrante. O pai logo invocou parecenças hereditárias com a mãe. Aquilo era doença de mulherido. Antes tivessem tido rapazes. Que esses são tratáveis, espécie da mesma espécie. O homem descarregava. Tivera irmãos, tios, primos, nenhum nunca desmandara. Essa miúda não sabe a quantas desanda. E ordenou que fossem vasculhados a pasta e os materiais escolares. Procurava-se sinais de desvairio. Nada. Livros e caderninhos todos ordenados. Apenas um caderno feito à mão causara estranheira na cabeceira. A mãe abriu, espreitou as linhas e leu em voz de se ouvir. Hoje lhe vi. Gosto de espreitar seu corpo, assim branco, no meio de tanto sujo deste mundo. Um branco? A miúda andava metida com um branco? O pai então se disparatou. Como é? Não lhe chega a raça? Quer andar por aí usufrutífera em trânsitos de pele? Não quero cá diços, rematou. E pegou no caderno com fúria de tudo rasgar. Esticou os braços e estreitou as pálpebras para enxergar melhor. Mas logo devolveu à mulher o objeto do crime. Leia você que os meus olhos já estão todos a tremer. Meu coração está num feixe nervoso. Continuando, e eu aqui de olho na hora, vamos lá. Antes de ler, a mãe olhou demoradamente o caderno. Havia uma disfarçada ternura em seus olhos. Passou a mão como se afagasse o papel. O papel. Aquilo que não era um diário, que ela não tinha fôlego para tanta rotina. Na capa se lia meu temporário. Cada semana ela anotava umas escassas linhas. Eram magras palavras, só engordando nas entrelinhas. Na página, já roída pelos dedos, a senhora leu a lágrima resvalando na voz. Hoje vi-o a nadar e me apeteceu atirar para a água, me banhar nua com ele. Nua? Viu, mulher, como isso vem da sua parte, porque você a mim nunca me viu nu, nem muito menos a banhar-me em aquáticas companhias. Isso é mania de mulherido. Adiante, mais adiante, ordenou. Queria que ela continuasse lendo, mas não queria ouvir mais. Abanava a cabeça, pesaroso. Nua, na água, a moça andava por aí, rapazeando-se com este e aquele. Nunca pensei ser testemunha de tanta vergonha. Antes de lhe descer mais pensamento, o pai já tomara a decisão, expulsá-la de casa. E que nem conversa, não valeu o pranto, não valeu nada nem ninguém. E sai já hoje que amanhã pode nem haver dia. A moça se foi, quase se extinguindo da história. Não fosse a mãe, inconsolada, se ter voltado a seguir o encalço de Alminha. Mas nem rasto, nem cheiro. Onde refazia seu existir? Ter-se-ia internado na casa do tal amante, o segredado branco? Até que certa vez a mãe descobre a moça, tênue na bruma do jardim público. Se cortinando entre arvoredos, a senhora a seguiu. E viu a filha sentar-se no banco, triste como quem esperava o invindável. Como quem espera o invindável. Alminha ficou olhando o lago, as águas já fétidas nem tratadas. De longe, a mãe espraiava o olhar em sua menina, desatenta ao tempo e na gente. Quase não se continha no desejo de a trazer de volta. Não tardaria que ela retomasse em seus braços e a reconduzisse à antiga casa. O pai haveria de esquecer amolecido em perdão. De súbito, ela viu o rosto da menina todo se iluminar. Alguém se aproximava entre os bambus.
seria por certo tal amante. A mãe fincou os olhos, pronta à revelação. Mas eis que, em vez de pessoa, ela vê surgir um cisne. A ave caminhava deselegante, parecendo coxear das ambas poucas pernas. O bicho veio direito e direto ao banco de alminha. Ali se postou, volteando seu longo pescoço em redor da moça. Ela se deixava acarinhar e de dentro de seu rosto retirou de seu saco, retirou umas quantas migalhas que espalhou no chão. A ave não debicou logo, em modos de bicho. Antes deitou a cabeça no colo de alminha e ali se deixou fazendo do tempo um infinito. A mãe ainda se ergueu, dando gesto à sua vontade de rever e reaver a sua menina. À medida que se aproximava, porém, seus passos esmoreceram ante o amor que ela via se trocando, amor que ela nunca saboreara em sua inteira vida. E pé ante pé ela se retirou, como se de novo cuidasse não despertar a sua menina no sossego do quarto natal. É belo o conto, né? E ele lembra também... ele lembra a Bela e a Fera, né, gente? Essa ideia, né, da menina que se apaixona pela fera. E aquele filme, A Forma da Água, né? A Forma da Água, que acho até que estava na prova de vocês, se eu não me engano, né, a alusão à forma da água que trabalha essa ideia, né, da paixão pelo estranho, né, de se apaixonar e de amar o estranho, né, o diferente, o monstro, né, a fera, né, que é uma perspectiva até bastante romântica, né, que aparece nessas obras que eu citei. Mas aqui no conto e nas obras citadas também, dá para perceber que é exatamente a ideia do fantástico, né? Não há um amor entre uma menina e um cisne, né? A menina está apaixonada, o tal ser branco, né, que ela descreve nadando, é um cisne, né? Ela está apaixonada por um cisne, né? É bem, bem bonito o conto, né? Bom, nós vamos conversar aqui rapidamente sobre algumas questões, né, que estão aqui na página 116 e 117. Não dá tempo de trabalhar com todas, mas a gente façam esses exercícios da página 116 e da página 117 para vocês compreenderem melhor o conto, compreenderem a narrativa, compreenderem a estrutura, a linguagem, né? A linguagem do conto, como ele é um gênero literário, é uma linguagem extremamente conotativa e no caso do Mia Couto, ele constrói imagens figuradas belíssimas, né? Ao longo desse conto, tem imagens muito bonitas. Ele, inclusive, trabalha com um neologismo para construir e tornar essas imagens ainda mais expressivas, né? Então, para vocês aprenderem melhor essa linguagem, a estrutura, os elementos da narrativa, façam esses exercícios das páginas 116 e 117. Até o final da semana, nós postamos as respostas para que vocês possam conferir, tá? E não se esqueçam de que vocês podem colocar as dúvidas no fórum, agora no chat, né? Nós podemos conversar e tirar as dúvidas, tá bom? Mas acho que vocês podem fazer e corrigir. Bom, vamos lá, um pouquinho, né? Você provavelmente
percebeu que algumas palavras do conto são neologismos, né? Por exemplo, mulherido, na linha 19, rapazeando-se, na 45, tristemunha, essa eu achei belíssima, gente, tristemunha. Olha a construção dessa palavra, dessa nova palavra. E invindável, invindável. A partir de quais outras palavras cada um desses neologismos, foi criado, né? Mulherido, mulher, rapazeando-se, rapaz, triste, testemunha, né? O que invindável, aquele que vem, né? Ou que não vem, né, gente? Aquele que não vem, na verdade, né? Ok. No contexto em que aparecem, o que cada um deles significa? Por que falar do neologismo? Primeiro que é uma característica da linguagem do Miacouto, tá? Até aqui dito num quadrinho aqui na página 116, né? Uma característica marcante dos poemas, contos, crônicas e romances é o uso de neologismos, tá? A gente tem aqui também no Brasil um escritor que trabalha bastante com neologismo, vários escritores, mas um cânone da nossa literatura, do modernismo, é o Guimarães Rosa. Ele também trabalha muito com neologismo e são encantadores. Também é uma leitura que vocês devem fazer, tá? Ok, então vamos ver o mulherido lá na linha 19. Na linha 19 ele diz: o pai logo invocou parecenças hereditárias com a mãe. Aquilo era doença de mulherido. O que é uma doença de mulherido? O que ele quer dizer com esse mulherido, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é coisa de mulher, né? De mulher, né? A palavra se assemelha com mulherio, né? Com coisa da coletividade do feminino, né? Algo assim. Rapazeando-se na linha 45, queria que ela continuasse sendo, mas não queria ouvir mais. Abanava a cabeça, pesaroso, nua, na água, a moça andava por aí, rapazeando-se com este e aquele. O que seria esse rapazeando-se? Né? O que é uma moça que se rapazeia? Né? Rapazeando-se aqui quer dizer andando com rapazes. Né? A moça andava rapazeando-se, ela andava com rapazes. Vocês conseguem perceber que é muito mais expressivo quando ele constrói o neologismo e usa uma expressão, ele dá mais força e mais intensidade à linguagem, né? E à narrativa, quando ele usa rapazeando-se, tá? Do que se ele simplesmente dissesse que ela andava com rapazes, por exemplo. É menos intenso, digamos, né? Na linha 46, ele diz: nunca pensei ser tristemunha, esse é demais, tristemunha de tanta vergonha. O que é uma tristemunha, né? Aí ele juntou duas palavras, que é triste e testemunha, e fica, inclusive, bem fácil, né, de entender o que ele queria dizer, né? Uma triste testemunha. E por que esse pai por que estar triste de testemunhar uma filha que se apaixona, né? Dá muito para a gente discutir aí esse conto, né, gente?
E invindável desculpem, na linha 55, e viu a filha sentar-se no banco, triste como quem espera o invindável, né? O que ela, a mãe, isso é a mãe observando a filha, né, escondida nos arvoredos. Ela está observando a filha e a filha espera de forma triste o invindável, ou seja, a filha espera o que não vem, né? Ela espera esse amor que não vem. É um cisne, né? É um amor do fantástico, né? Nessa perspectiva do fantástico. Bom, ok. Na questão 2, né? Vamos para 2. Além de neologismos, o texto usa certas palavras e expressões com um sentido diferente do habitual. Quando a gente fala num sentido habitual, nós estamos falando em linguagem denotativa. A literatura é uma linguagem conotativa, figurada, mais expressiva por excelência, né? E o conto é um gênero ficcional, um gênero literário. Então, a gente espera que essa linguagem vai ser mais recorrente, né? E aqui no Mia Couto ela é bastante, né? A moça faltava por regime e sistema, enviuvando o banco da escola. A moça enviuvava o banco da escola, né? Eram magras palavras, só engordando nas entrelinhas. Uma linguagem figurada, forte, expressiva. As palavras engordavam nas entrelinhas. Muito legal. Se cortinando entre arvoredos, a senhora a seguiu, né? Bom, o que ele pede aqui? Ele pede o livro, né? Ele pede que nós indiquemos o significado mais comum ou habitual de cada uma das palavras destacadas, né? Aí ele diz que, se for necessário, consultar o dicionário. Por quê? Porque a linguagem dicionarizada é uma linguagem referencial, é uma linguagem literal, é o que nós chamamos de linguagem denotativa. Lembram-se? Ano passado nós conversamos muito sobre isso, né? Então, qual o significado de enviuvar? Qual o significado de engordar? Qual o significado de se cortinar, né? Se cortinando? Na verdade, nós já conhecemos o significado dessas palavras, né? Explique o significado que essas palavras adquirem no contexto em que são usadas no conto, né? No contexto em que são usadas no conto, essas palavras todas ampliam o seu significado. Isso é conotação. A palavra, o significado da palavra, ele é ampliado, né, pelo contexto, né, pelo contexto. Então, enviuvar aqui significa abandonar, né, deixar. Então, enviuvando o banco da escola, o que ela está fazendo com o banco da escola? Ela abandonou o banco da escola, né? Certo? Ela deixou o banco da escola sozinho, né? Enviuvou o banco da escola. Ela não, ou seja, ela não vai mais à escola, né? E por isso a mãe foi chamada lá, né? Ela privava o banco da escola da sua presença. Magras palavras, no segundo caso, magras palavras são poucas palavras, né? Palavras escassas, né? Que engordam nas entrelinhas. Ou seja, são poucas palavras, mas a significação se amplia, né? Tá nas entrelinhas o significado, tá nas entrelinhas o que se quer dizer, ou seja, um significado que se amplia, não na palavra propriamente dita, mas nas entrelinhas, nas entrepalavras, né? Belíssima essa metáfora, belíssima, né?
praticamente dizendo que o significado é maior na não palavra, que o significado está mais no não dito, na não palavra, do que no dito, né? Na palavra propriamente dita. É belíssimo, né? E o terceiro, que é se cortinando entre arvoredos, né? O que se cortinava, né? Ela se escondia entre, né? Colocava cortina, né? Ela se escondia entre os arvoredos. Bom, assim nós começamos a conversar sobre o conto, né, de Miyakoto. Façam os exercícios da página 117, de 3 a 10, e nós corrigimos, nós postaremos as respostas depois. Primeiro façam, tá certo? Para que vocês compreendam melhor e sozinhos, né? É muito importante vocês compreenderem as leituras, tá? Gente, um grande beijo, até amanhã. Amanhã a gente começa a falar sobre o estilo machadiano, tá? Sobre o conto machadiano, tá bom? A gente tem bastante leitura aí pela frente, tá? Os contos estão na plataforma, leiam e vamos discutir. Tá bem? Um beijo grande.